mas o espaço, né, das reflexões proporcionadas por essa disciplina escolar me parece muito importante da gente garantir. Olá, boa tarde. Esse é mais um episódio do projeto A História em 60 Minutos, um projeto de extensão promovido pelo Departamento de História do Centro de Ensino Superior do Seridó, o SERES UFRN, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em História, também do SERES UFRN, e com o apoio do GT de Teoria e História da Historiografia da AMPU Brasil e da Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia, a SBTHH. As entrevistas ficam disponíveis todas as sextas-feiras, né, às 17 horas, nos canais institucionais do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História, do SERES UFRN no YouTube, além de ter uma versão também em podcast, né? As entrevistas podem ser encontradas também em formato de áudio, na nossa conta no Spotify. Só procurar o @60_história, no caso do Instagram e do Spotify, e as entrevistas podem ser identificadas. Nesse programa de hoje, eu com muita alegria, muita satisfação, reencontro, na verdade, o professor Benito Schmidt, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é professor do Departamento de História, do Programa de Pós-Graduação em História e também do mestrado profissional, né, em História, o Prof. História, da URGS. Meu professor querido, eu tive a oportunidade de ser aluno do professor Benito algumas vezes, e é uma satisfação e uma honra imensa contar com a presença dele nesse projeto. Boa tarde, bem-vindo, Benito, tudo bem? Boa tarde, Evandro. A satisfação é toda minha, né? Tenho ótimas recordações do nosso convívio na URGS, tenho muita honra, né, de ter sido convidado para o programa e muito orgulho da tua trajetória profissional aí tão bonita. Então, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado mesmo. Nós que agradecemos aqui da equipe. E, bom, Benito, a primeira pergunta que eu queria colocar, né, a pergunta que sempre abre os programas desse projeto, bastante ampla, para a gente iniciar assim, a conversa, né? No teu ponto de vista, o que é a história no século XXI? O que é a história nesse momento? Pois é, Evandro, quando eu vi essa pergunta super difícil para iniciar o programa, assim, né, eu fui ver o que os colegas e as colegas tinham respondido, né, e eu acho e aprendi muito vindo as pessoas que me antecederam aqui no programa, muitas, inclusive, foram alunas, né, por quem eu tenho muito carinho, e gostei muito das respostas, então me dá vontade de dizer assim, escutem os programas anteriores que vocês vão ter respostas muito complexas, muito sofisticadas, né? E eu fiquei pensando um pouco o que eu poderia dizer, talvez não de diferente, mas abrangendo facetas assim que não foram tão tratadas pelos colegas e pelas colegas que me antecederam aqui. E eu fiquei pensando assim, a pergunta do Evandro, né? O que é história no século XXI? Hoje, talvez, né? E eu até colocaria uma delimitação geográfica também no Brasil, né? E eu acho que... Por que eu coloquei essa delimitação? Porque eu acho que a primeira resposta é que a história é uma profissão. E muito recentemente ela é uma profissão no Brasil, né? Então, como a medicina é uma profissão, o direito é uma profissão, a história é uma profissão há muito pouco tempo, né? Quando nós tivemos a regulamentação da profissão de historiador e de historiadora. E eu acho que nós temos que pensar muito nessa dimensão profissional, né, e tudo que isso implica, desde as questões teóricas, epistemológicas, mas também questões trabalhistas, por exemplo, como a gente precifica as nossas atividades, né? Nós somos muito tímidos em relação a isso, como se nós não precisássemos, enfim, viver, não precisássemos de recurso para garantir a nossa sobrevivência, e nem todo mundo consegue ou tem vontade de ser professor ou professora, né? Então, os aspectos trabalhistas, os aspectos éticos também da nossa profissão. Então, eu até remeto, né, a um texto do meu colega aqui do Departamento de História, o Pedro Silveira, que fala do historiador e da historiadora com CNPJ, né? Então, acho que essa é uma dimensão que a gente até deveria estar discutindo mais, talvez em âmbito associativo, né? Nós estamos com tantas questões que nós temos que enfrentar, tantos ataques, né, à nossa profissão, que
parece que essa discussão dos desdobramentos da regulamentação ficou um pouco secundarizada. Então, essa é uma primeira resposta que eu queria dar. Também queria dizer que a história é uma disciplina escolar, que eu acho que é uma outra dimensão muito importante, né? Até porque o tempo dessa disciplina vem sendo diminuído, né, principalmente no ensino médio. Então, acho que é importante a gente lutar por essa disciplina, que já tem uma longa história, que já serviu a diversos propósitos, nem sempre os melhores, digamos assim, em termos políticos, em termos éticos, mas o espaço, né, das reflexões proporcionadas por essa disciplina escolar me parece muito importante da gente garantir. E, finalmente, né, num nível mais teórico e epistemológico, né, eu acho que a história é aquilo que permite dar tridimensionalidade para a nossa vida, né? Ou seja, que a nossa vida fique menos bidimensional, menos chapada, né? Ela nos dá profundidade nos mais diversos aspectos da nossa existência, né? Tanto individual quanto coletiva. Então, eu gosto muito de pensar como a história nos ajuda a escapar de identidades chapadas, né, de identidades bidimensionais e nos oferece profundidade histórica. Né? Então, essa ideia do tridimensional é um pouco para, né, nos dar profundidade, tanto em termos de descontinuidades, como Foucault assinalava muito, né? Quer dizer, ao contrário daquilo que a gente pensa que é, né, uma linearidade do passado, então nós somos assim porque alguma origem explica isso, então pensar em termos de descontinuidades, mas também de continuidades, né? De coisas que nós somos enquanto indivíduo, enquanto grupo, enquanto país, enquanto nação, e o que tem continuidade também em relação ao passado, né? Claro que essas continuidades não são plenamente lineares, né? Não são plenamente imutáveis, mas nós temos elementos de continuidade também. Então, a história é um óculos bom para usar uma imagem, né? Para a gente captar essa profundidade dos sujeitos ao longo do tempo, inclusive de nós mesmos, né? Sim. Muito, muito bom, Benito. Você já começa assim apontando, né, para três aspectos fundamentais e que, na verdade, também tem muita relação com a estrutura mesmo do que o projeto tenta discutir, né, e reunir esses pontos de vista, que é justamente a questão da profissionalização, né, a importância de se refletir sobre isso. Foi um passo, né, inicial para, como você disse, tem muita coisa para ser discutida, assim, com uma certa urgência, inclusive, né, por todos os motivos que você já sinalizou na resposta, e também a questão escolar, o caráter também da disciplina, atrelado necessariamente a essa dimensão escolar, que é muito importante, né, para a profissão, mas em sentido geral, amplo, em sentido político, social também, né, e esse último aspecto que também me interessa particularmente, que é essa dimensão mesmo mais existencial, assim, do quanto a história faz diferença na vida da gente, né, como a vida da gente fica mais possível, né? A gente tá certo que a gente é da área, mas de qualquer forma, mesmo quem não é profissional da área de história pode refletir, eu acho, e pode experimentar a diferença que faz essa profundidade histórica e sentir como o passado ele está colocado aqui, ele não está numa linha, né? Como tu disseste, ele não está numa linha assim afastado de nós. Se é um passado que é recuperado ou que é percebido, é porque ele está aqui nos convivendo com a gente, né? Então... Exato, exato. E não é à toa, né, que é uma área de conhecimento tão visada pelos poderes políticos, né, pelos movimentos sociais. Não é à toa que a nossa BNCC foi a última a ser aprovada e a que mais gerou controvérsias, né? Porque eu acho que tem essa dimensão existencial. Gostei dessa palavra, né, para a gente se pensar como indivíduo e como coletividade. Às vezes, claro, não precisa ser uma reflexão com citações e notas de pé de página, pode ser uma citação, uma reflexão pessoal mesmo, né? Que com as referências que a gente tem, às vezes familiares, às vezes, né, os diversos movimentos sociais aí falando em ancestralidade, né? O movimento negro, principalmente, mas também outros movimentos sociais. Então, acho que tudo isso expressa essa função tridimensionalizadora, eu acho que essa palavra não existe, mas de criar
profundidade para as nossas existências, que a gente não se limite ao... Claro que a nossa vida tem muito de banal e muito de repetitivo, talvez a maior parte dela, né? De rotina, de... Né? Todo dia ela faz tudo sempre igual, que nem diz a música, né? Mas eu acho que a gente consegue experimentar isso de uma maneira mais... não sei se não necessariamente prazerosa, porque também tem aí os dissabores, a dor e a delícia dessa profundidade, né? Mas com mais complexidade, com mais densidade, né? Experimentar a vida mesmo, né? Exatamente. E nesse sentido também, eu acho que tem relação, a próxima pergunta também, acho que tem, de uma certa forma, tem bastante relação com isso, né, que você trouxe agora na primeira resposta, com essas questões que você trouxe agora, que tem a ver com as alterações assim que a própria produção historiográfica vem sofrendo, como a história vem se abrindo cada vez mais, assim, do meu ponto de vista, felizmente, para algumas discussões que não eram, assim, não tinham um espaço maior reservado. Elas até existem, claro, a gente sabe, há décadas, mas não tinham, de fato, um espaço maior de discussão e que tem a ver também com o momento, né, com os últimos anos que nós estamos experimentando no Brasil, né? Para o bem e para o mal, tem relação. Acho que a gente pode pensar de diversas formas do porquê que esses assuntos e essas pautas têm aparecido na pesquisa histórica dos últimos tempos, né? Então, a próxima pergunta vai nesse sentido. E claro, também levando em consideração a sua produção mais recente, né? O trabalho em geral de orientação também, de trabalhos de pesquisa nesse sentido. Queria te colocar uma pergunta sobre essas pesquisas mais recentes que dizem respeito à história LGBTQIA+, o que envolve também teoria queer, né? A história das relações de gênero, e as relações dos estudos de gênero, né? E estudos queer com o mundo do trabalho, que é um campo que você também trabalha já há mais tempo, né? Isso. A minha formação foi muito marcada pela história social, né? E a história social do trabalho, né? Que estava emergindo com muita força no processo de redemocratização brasileiro, né? Inclusive articulado com as lutas sindicais, as lutas dos movimentos sociais, dos movimentos populares, né? E foi um despertar nos anos 80, né? A nova história do trabalho, a nova história da escravidão, a história das mulheres, né? A gente falava mais em história das mulheres do que história de gênero, né? A tradução dos artigos da Michelle Perrault, os excluídos da história, tudo isso aconteceu, né? No Brasil, né? Essa chegada acompanhando o processo de redemocratização do país, né? E muitos livros foram traduzidos, né? Tivemos muita influência dos trabalhos do E.P. Thompson, do Carlo Ginzburg, né? Para pensar essas novas problemáticas, e livros fantásticos foram escritos naquele momento, né? Eu me lembro aqui agora O Diabo e a Terra de Santa Cruz, pela linha da história do imaginário, da Laura de Mello e Souza, muito ligado, né, a uma perspectiva dos anais, digamos assim, né? O trabalho do Larry Bootkin, do Sidney Chalhoub, aí mais ligado a uma perspectiva da história social inglesa, né? Então eram livros que mexiam muito com a gente, né? E pensando em outras fontes, em outros sujeitos, né? Então acho que foi uma renovação fundamental. E especificamente em relação aos estudos de gênero, né? Nós fomos complexificando, né? Principalmente as historiadoras feministas, né? Essa visão da história das mulheres, e pensando a partir do texto clássico lá da Johnny Scott, que é do final dos anos 80, né? Não mais as mulheres como um sujeito dado, mas a construção social de gênero e a construção cultural de gênero, né? Esse aspecto relacional, esse aspecto que envolve as relações de poder, né? Então, os estudos de gênero foram se sofisticando muito, e nós também é um campo controverso, né? Nós temos aí perspectivas mais materialistas, mais pós-estruturalistas, né? Também não é um campo homogêneo, e que também foi abrindo espaço para o estudo das masculinidades, o próprio questionamento, né? Uma radicalização, digamos, né? Das perspectivas feministas com a teoria queer, né? E muitas disputas políticas, epistemológicas e tal. O que eu acho assim que faz uma diferença importante, né? Primeiro, pensar que
eu estou falando do campo das relações de gênero, mas poderia falar de outros campos, como as questões étnico-raciais, a história ambiental, enfim, né? Não, uma grande reivindicação para que essas histórias não sejam meros anexos na história tradicional da grande narrativa. Porque o que eu acho que acontece muitas vezes, né? No livro didático a gente vive falando disso, né? Que a narrativa continua a mesma, aí tem um box, assim, as mulheres na Revolução Francesa, né? Um pouco até para suprir exigências que agora estão um pouco debilitadas, mas exigências do próprio PNLD, né, do Programa Nacional de Livro Didático, acrescentava outras histórias e outros sujeitos nos boxes, mas sem questionar a história, a grande narrativa, né, eurocêntrica, linear e assim por diante. E nos nossos currículos universitários não é diferente, né? A história de gênero poderia ser, no máximo, se tivesse alguém interessado ou interessada, né, uma disciplina optativa, né? Ou alguma coisa lá no finalzinho, né, para dar um toque moderno ao programa da disciplina. Então, estou trabalhando lá com sei lá, história colonial, história da América Portuguesa, e no fim eu coloco uma aula gênero e sexualidade no Brasil colônia. Mas eu sempre brinco, né, que se faltasse luz, como acontece, né, nas universidades federais, né, se dá algum problema de infraestrutura, se o professor fica doente, se tem um feriado, a primeira aula que vai ser cortada é essa. Não vai ser a de capitanias hereditárias, por exemplo, ou sei lá. Né? Então, eu acho que a gente tem caminhado para essa superação de uma visão que a própria Jane Scott denunciava, né, da história de gênero como um suplemento. Né? E a outra questão que eu acho aí sim uma transformação fundamental é que os sujeitos e as sujeitas, né, que antes eram apenas objetos de estudo, têm se tornado sujeitos e sujeitas historiadoras. Né? Então, ainda de uma forma muito tímida, né, mas a presença de professores e professoras negras, mais tímida ainda, quase residual, infelizmente, de professores e professoras trans, tem colocado desafio, e de alunos, claro, mas eu acho que a questão de quem detém o poder, né, aí é fundamental que sejam os docentes e as docentes negros, negras, trans, não binários, não binárias, travestis e assim por diante, que por mais que nós já tivéssemos mudanças importantes antes, como eu falei, desde os anos 80, a presença desses sujeitos, dos seus corpos no espaço universitário, coloca outros desafios. Tá? E aí, para nós, né, que somos dessa geração um pouco mais antiga, que entramos na universidade como professores final dos anos 80 e início dos anos 90, restam duas possibilidades. Ou a gente resiste, como eu vejo vários colegas e colegas, né, fazendo um discurso muito conservador, que nós temos que meio patrulhar as fronteiras da disciplina, ou nós aprendemos, nós vamos estudar de novo. Né? E, obviamente, que isso implica que a gente se debilite um pouco em termos de poder institucional, poder epistêmico, assim por diante. Mas eu acho que essa ideia de superar a ideia de anexo e a presença de sujeitos e sujeitas, né, com outros corpos, né, na academia faz toda a diferença e para melhor, né, em termos de melhoria da qualidade da disciplina, né, da qualidade em termos de sofisticação temática, teórica, metodológica e assim por diante. Narrativa, né, e assim por diante. Sim. A tua resposta, Benito, me faz pensar, né, assim, ela leva a gente a pensar, assim, até com um espanto, sobre como que é possível, né, que a gente pensasse a história sem esse corte colocado de gênero, esses cortes de gênero e raça, ao lado do corte de classe, como fundamental para você contar qualquer história. Isso no sentido propriamente da produção historiográfica mesmo. E no sentido, assim, com uma dimensão mais inclusive de realidade mesmo, assim, a gente ter colegas negros, colegas negras, colegas transexuais, né? Assim, isso era uma coisa que a gente não se falava assim cotidianamente, como isso faz toda a diferença para num nível de realidade assim da história, sair um pouco assim de uma certa metafísica do que é a produção do conhecimento, né?
E eu acho que também, assim, para usar a expressão, né, que a Djamila Ribeiro popularizou, é do lugar de fala mesmo, essa nossa cegueira, né? É do lugar do nosso lugar, no meu caso, de um homem gay, mas um homem cisgênero, branco, oriundo da classe média, né? Que eu não sou o primeiro da minha família a fazer a universidade, né? Todos os meus irmãos antes de mim fizeram. Então é um pouco cegueira mesmo, assim, né? Cegueira social, cegueira epistêmica, talvez um certo paternalismo de achar que a gente pode resolver essas questões por nós mesmos, no máximo acolhendo, né, pessoas diferentes, né? E eu acho que tu tem toda a razão, assim, como a gente... E outras questões que vão se colocando, né? A questão, por exemplo, da deficiência física, né? A questão regional, enfim, mas eu acho que isso tem tido um papel dinamizador da disciplina e, claro, reconfigurando as relações de poder, né? Muito, muito importante, do meu ponto de vista, ainda muito tímido, né? Esse movimento, assim. E sobre as questões LGBT, né? Eu acho que também a gente tem que pensar aí de dois pontos de vista. Eu tenho aprendido isso, né? Porque, como eu disse, a minha trajetória foi muito na história social do trabalho e depois eu me dediquei às questões da ditadura, né? Das ditaduras no Cone Sul. E mais recentemente mesmo, eu acho que a partir de 2016, 2017, as questões LGBT, como homem gay, para dizer assim, eu já vivia fora do armário há muitos anos, né? Mas pensar isso como a minha preocupação de pesquisa é recente para mim. E claro que isso teve a ver com o desejo dos alunos, alunas e alunos, né? Teve a ver com questões pessoais, teve a ver com o nosso momento político, né? Mas pensar isso também não só como um tema, um anexo que o Benito pode trabalhar, se sobrar algum tempo na carga horária, mas assim como as questões de gênero, de raça, né? Como uma questão epistemológica colocada às narrativas, né? Eu acho que a teoria queer tem essa função epistemológica mais ampla para além da temática, né? De questionar as nossas metanarrativas. Eu gostaria muito que esse questionamento se materializasse em currículo, se materializasse em planos de ensino, se materializasse que não fosse um nicho. Né? E essa é uma questão que as feministas, as colegas que trabalham com gênero, já discutem há muito tempo, né? Que não fosse um GT no Simpósio Nacional de História, embora eu acho que seja importante ter um GT, mas que essas discussões, como diz, né, um político famoso aqui do Rio Grande do Sul, se espraiassem para a disciplina como um todo, que a gente pudesse pensar as questões queer quando pensasse história econômica, quando pensasse história do trabalho, quando pensasse história das relações internacionais, né, que essa outra lente, né, essa outra possível leitura fosse, né, que a gente pudesse ir ajustando para ver a história, né, a partir dessas várias lentes, assim, né? Que aí fica mais bacana a brincadeira, né? Aí fica mais bacana o ofício, assim, a profissão. Exatamente. Essas lentes, elas atravessam todo o processo, como você disse, não pode ser só um anexo, porque elas simplesmente é estruturante mesmo da lógica, né? E isso é muito interessante da gente pensar. E também sobre o aspecto das negociações de poder que envolvem isso, que é uma realidade, mas também envolve, do meu ponto de vista, te ouvindo, eu pensei, mas também implica na própria, assim, garantia da disciplina, porque se não no espaço do campo da história, qual é o outro lugar que seria melhor para a gente fazer esse tipo de discussão? Quer dizer, assim, garantia de subsistência, inclusive, da própria disciplina como importante socialmente, né? Exatamente. E aquilo que eu falei no início, como disciplina escolar, que fosse o espaço para mostrar essa historicidade, né, de tudo, né, do corpo, dos afetos, dos sentimentos, dos modos de produção, das relações políticas e tal, do Estado, e na disciplina, na profissão também, né? Foi o primeiro aspecto que eu falei, né? Como nós vamos nos inserir profissionalmente em outros espaços se a gente não levar em conta essas demandas
do presente, a famosa demanda, né, que resultou em uma lei, aí sim, da obrigatoriedade do ensino de história da África e da cultura africana e afro-brasileira, né? Os historiadores não estavam pensando nisso. Quem obrigou, claro que encontrou uma conjuntura favorável em termos governamentais, foram os movimentos sociais. E nós tivemos que correr atrás. A área de História da África, primeiro, eu quando fiz a graduação, não tinha disciplina de História da África obrigatória. Né? Era uma ocasional, né? E nós não tínhamos nem professores formados nessa área, nós não tínhamos linhas de pesquisa em História da África, então a gente teve que correr atrás da máquina, felizmente, né? Então, achar que pela nossa própria inteligência e erudição a gente vai detectar essas necessidades e responder a elas é muita pretensão, porque no caso de História da África, é claro, isso veio é escuro, inclusive, né? É potente, isso veio de fora, né? De fora do espaço acadêmico e transformou o espaço acadêmico. Aí eu volto a pergunta: como que a gente não tinha História da África como um eixo dos nossos currículos, né? Enfim, mas isso é bonito também, né? De pensar a disciplina nesse movimento. Às vezes me irrita um pouco esse movimento um tanto lento, porque é uma disciplina conservadora, né? Mas é bacana ver também esses movimentos acontecendo, assim, né? Eu já tenho um pouco mais de idade nesse espaço, de tempo nesse espaço acadêmico. É bem bacana ver. E, claro, a gente fica intimidado com esses movimentos, né? Fica um pouco assustado, né? Parecia que o não gosto de usar essa palavra, que parece uma coisa meio assim neoliberal, mas o nosso, como é que chama? Zona de conforto já estava mais estabelecida, né? E aí tem esse tremor, assim, que eu acho... É isso, aí a gente pode ou ficar resmungando, ai meu Deus, como era bom antigamente. Mentira, não era nada bom. Ou, né, estudar, pensar nas nossas debilidades formativas e tal. Sim, sim, Eu gostei muito do que tu disseste agora, porque é justamente isso. Agora parece que está mais vivo, tem mais vida assim acontecendo. E claro que o conflito é inerente, mas isso tá vivo, né? E é bacana mesmo, é outra experiência. Eu sinto assim também, sinto assim esse momento. E aproveitando um pouco também nesse sentido, né? Eu falaste novamente agora há pouco sobre a questão da história como disciplina escolar. Então, eu queria te colocar essa próxima pergunta, que eu também acho bem importante assim para ter nesse projeto. Assim, é algo que sempre é recorrente, porque de fato é um eixo também importante, que a gente tem vontade de ouvir os nossos convidados e convidadas, né? Que é o seguinte: qual a importância, acho que de certa forma já abordou em algumas das respostas anteriores, mas qual é a importância do ensino de história nesse momento, nessa conjuntura que nós estamos vivendo agora? E nessa mesma pergunta sobre o ensino de história, qual é a tua opinião sobre os currículos que formam professores e professoras, né, atualmente, assim, o que sobra, o que falta, se melhorou, o que ainda pode melhorar e assim por diante? Bom, a importância do ensino de história eu reputo como fundamental, assim, né? E eu tenho aprendido muito sobre ensino de história com o Prof. História, né? Onde eu atuo desde a primeira formação do Prof. História, né? Aqui na URGS, que foi junto com o projeto nacional. Depois, felizmente, vários outros núcleos se incorporaram, né? E foi um aprendizado, e tem sido um aprendizado, né? De ouvir os professores e professoras do ensino básico, né, e manter um diálogo, né, muito produtivo, muito horizontal, né, com os professores do ensino básico, que enfrentam aí, além das questões históricas, como os problemas salariais, os problemas de condições de trabalho, né, de dar aula em vários locais diferentes, né, de ter pouco tempo de preparação de aula, também um ataque moral, né, por todos esses projetos horrorosos, como Escola Sem Partido, essa questão da ideologia de gênero, né, que colocam esses professores como doutrinadores, professores e professoras, por pais e mães, direções, grupos religiosos, grupos políticos, então estão sempre na berlinda. Na universidade pública a gente fica um pouco mais defendido, então, embora a gente também sofra ataques,
mas eu acho que ainda tem um espaço mais defendido do livre pensamento, né? Nas escolas, até por ser essa porosidade com as comunidades, né? E, enfim, com as políticas educacionais, parece que é a face mais visível, os colegas e as colegas ficam muito no alvo mesmo, né? De ataques, de desqualificações e tal, mas tem sido um aprendizado muito bacana e as possibilidades, né, que os profs e as profs trazem, né, de pensar a história no espaço escolar são bonitas, são vivas, são fantásticas, são sofisticadas, né? E então é um aprendizado muito grande. Mas falando um pouco do lugar de professor universitário, eu queria muito frisar essa palavra, né, professor universitário, né? O nosso contra-cheque diz que nós somos professores e professoras, né? E parece que essa é uma dimensão assim, quando a gente fala de ensino de história, a gente está falando do ensino básico, como se no ensino superior nós não tivéssemos questões de disciplina, avaliação, currículo, né? Todos os elementos, claro que com diferenças, mas com elementos do ensino de uma maneira geral, né? Então, até junto com a colega Mara Rodrigues, né, recentemente aposentada, a gente escreveu um texto, né, o professor universitário é um professor, com ponto de interrogação, porque parece que essas questões não nos dizem respeito, né? Didática, metodologias de ensino, né? E eu acho que nos dizem muito respeito e a gente tem que pensar sobre as especificidades desse lugar de ensino, né? Que é diferente, né? Porque a gente está formando historiadores e historiadoras, não estamos formando pessoas que vão seguir outras carreiras, né? Tem essa diferença essencial mesmo, mas a gente pensar o espaço universitário como espaço de aula, né? E que a aula é um elemento fundamental. Né? Então, aquelas questões que a gente fala, né, do currículo prescrito e do currículo em ação, isso é o que acontece na sala de aula da universidade também, e a satisfação de muitos e muitas, entre os quais eu me incluo, né, de dar aula presencial de novo, tem a ver com isso. Né? A questão do afeto, parece que quando entra na universidade acabou a preocupação com essa questão. Né? Então, eu quero muito aproveitar essa resposta para reivindicar o lugar de preocupação pedagógica do ensino dito superior, né, do ensino universitário, nas faculdades e assim por diante. Né? E aí, o que tem acontecido? Né? Um pouco remetendo à minha pergunta anterior, eu acho que nós somos muito conservadores e parece que o currículo foi dado por uma entidade divina e que disse, olha, não dá para mudar. Né? E o currículo pode ser muito... Claro, tem uma questão que é um instrumento de avaliação pelas instâncias superiores, desde o MEC até as reitorias e tal, então tem um papel de documento mesmo, oficial, mas eu acho que a gente pensa no currículo como uma coisa muito rígida, né? Quando ele não é, quando ele tinha que dar conta dessa não é se adaptar ao mercado, é se adaptar às demandas sociais do tempo presente, que foi o que o pessoal lá do século XIX fez. A disciplina foi construída para responder demandas políticas, ideológicas, sociais daquele tempo, né? Que era construir a nação. E aí parece assim que esse currículo do século XIX é o de verdade, os outros são, como a gente já falou, anexos que a gente pode ir colocando, né? E que é, como diz o professor Durval, a história da civilização e a história nacional. E aí a gente tem um medo de mexer nesse currículo, claro, e eu entendo porque nós também fizemos as nossas especializações nesse currículo, né? Então, nós fizemos o concurso para ser professor de História do Brasil, História da América, História Medieval e assim por diante. Fizemos os nossos doutorados, as nossas publicações, as nossas revistas. Mas eu acho que é muito bacana se a gente consegue pensar em outras estruturas curriculares que respeitem essas formações, mas que também tensionem essas formações, porque senão é assim, o eterno retorno. Não é nem retorno porque ele não vai embora, né? É a eterna repetição de um modelo curricular que, como eu disse, parece que tem assim, são os 10 mandamentos enviados por Deus, que a gente não pode mexer naquelas placas, né? Naquelas
porque senão assim, os alunos não vão aprender nada, não vão saber da aula, não vão... esse currículo vai ser uma concessão ao mercado, não sei o quê, e a gente pode pensar em currículos... porque a gente fica todo o tempo questionando, né, a linha do tempo, da quadripartite e tal, e a gente não consegue sair dela, né? Ou é com muito sofrimento, né? E com muita violência, né? E eu acho que a gente podia ter uma visão mais laboratorial do currículo, né? De fazer laboratório não no sentido de considerar os nossos estudantes e as nossas estudantes como ratos de laboratório, mas de considerar como pessoas inteligentes, né? Que vão ser bons e vão ser bem formados, independente dessa divisão quadripartite da história nacional, da história da civilização, assim. E aqui na URGS a gente conseguiu implementar com muito custo algumas mudanças. Me parece que o currículo hoje é muito melhor do que ele foi algum tempo atrás, né? Eu acho que a gente tem uma flexibilidade maior de escolha, podia ser maior ainda, mas acho que já tem. Nós temos disciplinas, né, de história de gênero, história das relações étnico-raciais obrigatórias, e eu acho isso muito bom, porque põe na mesma hierarquia que história medieval, história contemporânea, história do Brasil, né? E tem uma preocupação maior aí sim com o ensino, né? É tímida, é uma disciplina de ensino de história, mas dada pelos professores do departamento de história. Embora nós tenhamos colegas fantásticos, né, com os quais trabalhamos juntos no Prof, na faculdade de educação, eu acho que isso tem uma ideia de responsabilização do departamento por formar, sobretudo, né, professores e professoras. Claro que a gente tem um bacharelado também voltado mais para a história pública, mas a grande maioria dos estudantes e das estudantes vão ser professores e professoras. Então, acho que essa é a nossa nobre vocação principal dos nossos cursos, né? Muito bom, Benito. Muito bom, inclusive, o relato sobre a reforma do currículo, né, toda essa dimensão, essa proposta, essa implementação. Eu acho que também é um registro importante, porque eu acho que não é algo, de fato, generalizado, né? E essa ideia mesmo que como tu disseste, o currículo precisa ser pensado, também, como tu disseste, para o século XIX pensaram, a disciplina foi pensada dentro daquela lógica, para atender às demandas daquele momento. Então, nada mais natural, nada mais lógico do que a gente pensar um currículo que atenda aos problemas, as questões que estão colocadas agora, né? Isso é bem importante, senão fica uma ideia de currículo, de fato, muito, muito ruim, muito perdida no tempo, muito até anacrônica, né? Exato, exato. A próxima pergunta, acho que de uma certa forma também, nas respostas anteriores, tu já abordaste, mas eu queria colocar, em especial, porque é um assunto que eu sei, que na qual você esteve envolvido, você é uma referência, inclusive, para mim, assim, eu lembro, quando você esteve como presidente da Ampul Brasil, né, era algo que eu sempre ouvia, era uma referência de alguém que estava preocupado e apontando para essa questão, teve um envolvimento direto também nisso, participou dessa pauta. Então, agora, uma pergunta, né, mais específica sobre o recente reconhecimento, né, por parte do Estado da profissão, o reconhecimento jurídico, né, digamos assim, por parte do Estado, no que diz respeito à profissão de historiador e historiadora, né? Eu queria te ouvir um pouquinho nesse sentido, né? Qual é o teu ponto de vista sobre esse acontecimento que tem pouco mais de 2 anos, né? Eu acho que esse vai ser um acontecimento bacana da gente marcar na nossa linha do tempo da profissão. Lá tem Instituto Histórico e Geográfico, Colégio Pedro II, os primeiros cursos superiores de história no Brasil, a fundação da Ampul, e essa vai ser uma data bem importante, né? Claro que, como qualquer marcação em qualquer linha do tempo, ela não é um fato isolado, ela resulta de processos muito anteriores, né? E que talvez a gente possa marcar de diferentes maneiras. Eu me lembro, essa era uma luta meio fluida dentro da associação, né? Porque nós tínhamos alguns presidentes e presidentas da associação que eram favoráveis e outros e outras não, mas não era um compromisso associativo, né? E isso só mudou na gestão do professor Durval, que antecedeu a minha, quando ele colocou em votação, né, numa assembleia, acho que foi do Encontro de São Paulo, né, da USP,
para nós aprovarmos a regulamentação como uma luta da associação, né? Então, acho que esse foi um marco importante. E também, sempre a gente, aquelas perguntas como depois, né? Mas como é que isso não tinha sido votado antes? Mas alguém tem que fazer, né? E aí uma luta, né? A minha gestão foi muito marcada por isso, pela ida a Brasília, né? As idas a Brasília, pela primeira aprovação no Senado Federal, tivemos uma aprovação, né, do projeto do senador Paulo Paim. Então, como era um projeto de um senador, tinha que se passar primeiro no Senado. Depois, na sucessão, né, com o professor Rodrigo Samota, a tentativa de articular com outros campos de conhecimento que eram contrários àquele projeto, né, porque se sentiam excluídas daquele projeto, como o pessoal do História do Ensino e da História da Ciência, né? Então, o professor Rodrigo né, teve um papel importante nessa negociação e de fazer um novo projeto que exigiu que ele fosse de novo tramitado, né? Aí as gestões da professora Maria Helena Capelato e da professora Joana Pedro já pegando, né, essa onda horrorosa, golpista, terrorista, conservadora, então também tendo que lidar com outras pressões que nós não tínhamos nas nossas gestões. E aí, na gestão da professora Márcia Mota, né, eu era secretário-geral, nós tivemos uma luta muito grande, e principalmente de algumas sessões estaduais, né, a do Amapá, por exemplo, que foi fundamental para articular uma base de apoio para que o projeto fosse retomado. Nós tínhamos muito medo, né, de retomar esse projeto e que ele pudesse virar uma coisa horrorosa, assim, nesse contexto novo, né, de avanço conservador e da direita e tal. E não aconteceu, e aí eu acho que a derrubada do veto do Bolsonaro foi um movimento muito bonito, assim, né? Todo mundo com aqueles cartazinhos, derruba o veto, uma sessão articulando, né, Câmara dos Deputados Federais e senadores, né? Então, acho que teve, primeiro, disputas, vai ser aprovado logo nesse governo, né? Mas não teve uma questão de derrubada do veto, né? Então, acho que foi... E vetar esse projeto, eu acho que é muito significativo de que governo é esse, né? E aí agora eu acho que a gente tem que lutar mais para abrir esses espaços profissionais, né? Porque tem ali um artigo, se eu não me engano, é o artigo 6º, eu sabia isso tudo de cor, agora me esqueci um pouco, assim, que diz em qualquer entidade, qualquer organização que preste serviços em história, e a gente resolveu deixar bem amplo mesmo, serviços em história, deverá ter um historiador regularmente contratado, né, ou um funcionário dessa organização, ou contratado para fazer esse serviço. Então, acho que isso nos abre uma brecha legal, né, para lutar por esses espaços, né? Eu sempre dou um exemplo, né, que um dia eu estava na academia lá de ginástica e chegou uma caminhonete, sei lá, um furgãozinho, né, do Conselho Regional de Educação Física, para ver se naquela academia tinha o número de professores de educação física suficientes. Eles mostraram a carteirinha deles do conselho, né? Então, nós não temos um conselho, optamos por não ter no projeto, né, porque isso envolveria custos e tal, mas eu acho que a gente teria que ter uma fiscalização maior, já que nós somos bem capilarizados regionalmente, né, e, claro, no momento agora não é de dar batida, né? Mas é de ir no museu, no arquivo, tanto no nível estadual quanto municipal, nas instituições de memória, e pergunta: tem historiador aí? Não. Olha, agora tem uma lei que obriga isso. Quem sabe a gente faz um processo de... Acho que o primeiro momento tem que ser mais de negociação, e a Ampo Nacional negociando com os grandes... as grandes instituições de memória, né? O Arquivo Nacional, a Biblioteca Nacional e tal, mas eu entendo, a gente está enfrentando muitas violências contra a profissão, mas eu acho que a gente tinha que ter mais essa conversa sobre regulamentamos, e agora? Está mudando alguma coisa? Como é que isso está se dando? Talvez até esteja, mas eu não tenho acompanhado muito isso, assim, né? De definir um pouco mais esse perfil profissional de quem está amparado, né, por essa legislação.
Sim, isso é muito importante, né? Assim, fazer acontecer, fazer valer a conquista, né? Assim, tornar ela algo rotineiro, acho que é nesse sentido também, né? De um acompanhamento mesmo da aplicação. Acho que esse é um momento, né, importante para a gente pensar, tornar algo do cotidiano, de fato, vivo também, né? Mas, Benito, também queria colocar uma próxima pergunta para você também, que eu sei que é um assunto que, né, você reflete sobre, se preocupa com esse assunto, que diz respeito também a esse momento presente que nós estamos vivendo, mas claro, tem relações com raízes históricas aí, que é o problema dos negacionismos. Os negacionismos, a gente sabe também, eles são, assim, né, muito... A história do negacionismo é muito mais ampla, tem raízes profundas aí, né? Mas, de qualquer forma, nós estamos vivendo um contexto específico desses negacionismos, em sentido mais geral, negacionismo científico, mas também dos negacionismos que envolvem a história. Eu acho que muitos dos dilemas, das perseguições contra profissionais de história, têm relação também com isso, né? Todos esses movimentos que até tu apontaste, né? Assim, esses movimentos estranhíssimos, como Escola Sem Partido, etc., que não tem nenhum fundamento para a gente que é da área e sabe como se trabalha com história, né? Mas, de qualquer forma, eles estão aí, né? Fazem parte desse momento. Então, eu queria te ouvir um pouquinho nesse sentido. Do teu ponto de vista, qual é o papel, assim, de profissionais de história nesse contexto de negacionismos, né? E também, nesse mesmo sentido, né? Qual é o teu ponto de vista sobre a história pública e o papel dela, eventualmente, para dar conta desse problema? Eu acho um papel muito importante e é bom, né? Claro, a discussão sobre história pública no Brasil é muito recente, dos anos 2010 para cá, né? E aí as pessoas dizem, mas eu já fazia história pública, mas não tinha esse nome. Que ótimo que agora tem esse nome, né? Porque aí a gente pode reunir pessoas com preocupações semelhantes, a gente pode ter livros, dossiês de revistas, seminários, né? Mas sem dúvida, né? Eu também acho que eu já fazia história pública antes de ter um nome, mas acho ótimo que tem um nome e acho bom que a história pública brasileira tenha assumido contornos muito específicos em relação aos Estados Unidos, por exemplo, né? E acho que a gente dá aula de história pública para o mundo, assim, principalmente com essa preocupação mais social da nossa história pública, né? Com os grupos excluídos e assim por diante. E acho que os historiadores e as historiadoras têm feito um bom trabalho, né? De combate aos negacionismos através da história pública, né? Nós temos aí uma série de portais, podcasts, canais do YouTube muito bons, né? Mas nós temos um déficit que é o déficit financeiro, né? Esses projetos negacionistas, eles têm um financiamento muito grande, né? Então, é difícil lidar com organizações internacionais, porque não é assim, a Terra é plana, ou o nazismo era de esquerda. Né? Isso é tudo muito programado e muito organizado, tanto que isso pipoca nos Estados Unidos, aí pipoca na Europa, aí pipoca aqui, tudo ao mesmo tempo. Né? Porque essas pessoas se comunicam, são organizações, não são... não são amadores, é isso que eu quero dizer, tanto em termos de financiamento quanto em termos. Claro, tem um monte de abobado que fica repetindo isso, mas o planejamento desses discursos é muito bem feito, é feito com muita inteligência. Né? Então, eu acho que o espaço da história pública é bem importante. A gente tem essa desvantagem de financiamento, né, dos projetos, é tudo, da nossa parte em geral, é tudo muito caseiro, né, com muito boa vontade, enfim. Mas acho que a gente tem feito bons trabalhos nesse sentido. Mas eu acho que a gente tem que valorizar o espaço escolar como espaço importante de combate ao negacionismo e o que o Marcos Napolitano chama de revisionismo ideológico. Eu fico um pouco de dúvida com o termo, eu adoto porque não tem um melhor, que é essa ideia porque parece que tem alguma produção que não é ideológica, mas enfim, vamos dizer aqui que é instrumental essa definição do Marcos, né? E aí eu acho que é muito importante a gente diferenciar um aluno que diz assim, olha, o meu pai que disse que na ditadura ele vivia muito bem, que era melhor, que não tinha violência, não tinha corrupção, desse projeto organizado, né? Dessa militância negacionista.
E acho que esse aluno tem que ser muito acolhido por nós, tem que se criar um espaço muito seguro para que esse aluno possa dizer isso e que a gente possa operar, digamos assim, com essa memória do pai dele, que pode ser absolutamente legítima. Dali um pouco, o pai dele vivia numa situação que ele achava uma percepção de menos violência, menos corrupção, e mostrar qual é a diferença entre a percepção do pai ou do avô e a história, né? Que são registros diferentes, um partindo apenas da vivência pessoal e outro partindo de um arcabouço muito maior, né, de pesquisas e tal. Não, teu pai podia viver melhor, mas vamos entender por quê. E por que a gente não pode dizer que na ditadura não tinha corrupção? Porque tem esses estudos baseados nessa documentação que mostram e tal. E outra coisa que eu acho tão perigosa quanto o negacionismo em si, né, negar a existência da tortura, ou negar as ditaduras, ou negar as câmaras de gás, é o uso de exemplos isolados, validados por historiadores e historiadoras, para tirar conclusões impróprias desses exemplos. Me parece que é até mais complicado quando alguém pega um exemplo, por exemplo, um exemplo de um ex-escravizado que conseguiu a sua alforria e que virou traficante de escravos. Essa pesquisa é absolutamente legítima em termos acadêmicos, até para mostrar a extensão digamos assim, de uma mentalidade escravista. O problema é quando se tira esse exemplo, né, aquele famoso excepcional normal da microhistória, e a explicação, então a escravidão não era tão ruim assim. Né? Então, aí me parece complicado, porque tem historiadores que mostraram que esse exemplo aconteceu. Ele não é falso, mas ele é amplificado de uma forma para chegar a conclusões historiográficas, éticas e morais muito complicadas. Então, acho que esse é uma outra dimensão importante, né, desse nosso trabalho, tanto na história pública quanto na sala de aula, né, de mostrando como o conhecimento histórico se constrói, que esse exemplo existiu, mas ele ajuda a explicar algumas coisas e não outras. Enfim, os procedimentos, né, que não são infalíveis, obviamente, da ciência histórica mesmo. Nossa, muito, muito rica a tua resposta, Bento. Muito obrigado mesmo. Foi muito, muito esclarecedora por os vários, assim, as várias pontes, assim, por si, as várias possibilidades de pensar o problema dos negacionismos que tu apresentas aqui para a gente, né? E pensar as possibilidades da história pública, então, em relação a isso, né? Esse último ponto em particular, né? O problema dos usos não éticos do conhecimento histórico, né? Um recorte de uma reflexão, né? Que é manipulada, né? E aí, sendo manipulado, deixa de ser um conhecimento histórico. Né? É uma ótima definição a tua, né? Esses abusos, né, digamos assim, do conhecimento histórico, né? Porque aí é mais difícil, me parece, de rebater. Porque tu consegue colocar uma citação ali, dizer, o historiador ou a historiadora tal, na sua pesquisa tal, mostra isso. Né? Só que é uma pinçada, né, naquele conhecimento tão duramente elaborado pelas colegas. Né? Exatamente. Muito bom mesmo. E, bom, agora, a gente está se encaminhando aqui para o final, infelizmente, eu ficaria te ouvindo por muito mais tempo, como sempre, um prazer muito grande te ouvir, eu ouvir as tuas ideias sobre história, sobre a vida. Mas eu vou colocar uma última pergunta, Benito, que também é ampla, tal como a primeira. Acho que elas, de certa forma, se articulam, né? A forma como a gente começa a entrevista e se encerra tem de propósito, uma articulação. E eu queria te ouvir, assim, já que a gente fez esse balanço, né? A partir de alguns aspectos, esse balanço do momento, assim, sobre a disciplina e o que vem acontecendo no campo da história, também em sentido mais geral. Como é que tu observas nesse momento, né, na vida assim cotidiana, no trabalho, na sala de aula, enfim, o tempo histórico presente, fazendo parte da vida das pessoas que estão ao teu redor, assim, né? Qual é a tua sensação em relação a isso nesse momento? E também, para além dessa pergunta, né, que é mais um pedido de uma análise, assim, né, sobre
sobre a tua percepção, na tua vida particular, né? Qual é o sentido da história? Como um profissional de história, como é que ela te afeta? Bom, Evandro, a gente sabe, né, que sempre esses balanços existenciais e sociais, eles são sempre marcados, né, aquele famoso texto da ilusão biográfica, né? A gente dá uma coerência que a vida não tem, né? A vida é uma bagunça, é um enxugar gelo, passar pano, ver como é que se sobrevive, né? Mas começando pela última pergunta, eu acho que a história é quase tudo para mim, assim, né? Da minha formação existencial, né? Da minha educação sentimental, né? Eu sou moldado para o bem e para o mal nessa forma de ver o mundo dos historiadores e historiadoras, né? Que a gente às vezes tenta até metrizar um pouco para não virar o chato da festa, o chato do cinema, da diversão, mas é o jeito que eu sou, eu acho que e também me traz muitas alegrias, né? Às vezes ler ou ver ou ouvir alguém falando da sua pesquisa tem um deleite ali que é de estético também, que é ver aquela pesquisa, assim, como é que aquela pessoa descobriu determinadas informações nos acervos, o que ela fez com aquilo, como é que com aquilo ela revisa determinadas interpretações consagradas, e que a gente fica com essa cara que, né, que tu disseste no início, assim, como é que isso não foi pensado antes? Então tem uma beleza na tarefa do historiador e da historiadora, né? Nesse campo também eu fiz muitos amigos e amigas, né? Alguns mais próximos, outras mais distantes, assim. Então é muito constituinte de quem eu sou, né? Como cidadão, como sujeito de afeto, como sujeito de desejo, né? Como eu disse, para o bem e para o mal, né? Mas isso é qualquer vida, né? Assim. E aí, no plano de como é que eu vejo essa história escancarando as portas, assim, é um pouco naquele sentido que eu falei antes, né? Principalmente dos alunos e das alunas negras, né? Eu ressaltaria muito as minhas alunas negras, né? Tanto da graduação quanto da pós-graduação. Os meus ainda, infelizmente, poucos alunas trans, né? Que me fazem ver a história de outras formas, que me dão na cara, né? No bom sentido, não é bom dizer isso, né? Nas épocas de violência, mas no sentido figurado, assim. E aí a gente se enche de vida, assim, justamente contra essa pulsão fascista, né? Da morte, da imobilidade, do medo dessas pessoas, e que também não tem nenhuma obrigação de fazer isso, né? Já, tem que viver suas vidas como todo mundo, mas assim tem sido muito gratificante ver uma presença de uma marca de questões históricas, né? Como por exemplo essa questão da ancestralidade, né? Que é muito trazida e parece que a vida entra pela janela da sala de aula, pela porta da sala de aula, por esses programas como o teu, né? E então eu tenho visto, claro, a gente está num contexto horroroso de fascismo, de intimidação por meio da violência simbólica e física também, né? De estímulo ao desânimo, né? Mas aí tem esse lado vibrante, né? De uma história tanto vivida quanto narrada, né? Muito pulsante, assim, que eu acho que nos dá forças, né? Para viver esse momento, o próprio momento da pandemia, né? Então, assim, a gente não pode assegurar nada para o futuro, né? A gente não pode, mas eu vivo nessa dualidade, assim, né? Entre momentos de muito desânimo em função de tudo que está acontecendo, mas em momentos de muita vibração, né? Existencial, política, acadêmica, afetiva, né? Com isso tudo que acontece na rua. Na rua está acontecendo pouco, até do meu ponto de vista, mas na sala, talvez porque seja outro modo de se expressar agora, mas na sala de aula eu acho que acontece muito, nos encontros aí para discutir temas, nos coletivos, nos grupos de trabalho, né? E isso é um estímulo bem bacana, bem bacana. Bom, Benito, eu
eu quero agradecer imensamente a tua disponibilidade, né, em estar aqui participando desse projeto, né? Eu até posso dar um depoimento aqui. Enquanto eu te ouvi, eu pensei sobre isso também, né? Que eu tive a alegria de ser teu aluno na graduação, também na pós-graduação, né? Então, claro, para além de todo o trabalho de pesquisa importantíssimo, que para mim foi particularmente importante, porque trabalhei durante um tempo com biografia e a tua obra é uma referência, obviamente, para mim e para todo mundo aqui no Brasil, fora do Brasil, mas também destacando um aspecto que eu acho que também marcou a tua reflexão ao longo da entrevista, né, que é o traço de professor, né? Então, eu te ouvindo falar ao longo da entrevista, eu percebi assim que eu pude recordar com muita satisfação as aulas e o teu compromisso assim com o diálogo, com a compreensão de quem está te ouvindo, né? Professor rigoroso no melhor sentido, assim, rigoroso no sentido de vamos deixar claro aqui sobre o que estamos falando, o nosso ponto de vista colocado assim de uma forma o mais nítida possível, né? E as aulas eram assim, era um prazer para mim aquela época também, e agora poder te ouvir e recuperar essa experiência de ouvir, de ouvir alguém que de fato, né, tem esse traço assim de responsabilidade muito grande com o que fala e com quem está falando também, assim, né? Essa generosidade que acho que é um traço bastante evidente, assim, como professor, como cidadão. Então é uma honra para mim ter podido contar com a tua presença aqui. Agradeço muitíssimo. Eu que agradeço, Evandro, fico muito comovido com as tuas palavras, né? E me lembro também de vários momentos ótimos de sala de aula, da gente tentar construir juntos e juntas uma ideia. E foi muito bom, né? Me preparando aqui para a entrevista, né? Como eu te disse antes de começar, rever tantos ex-alunos e ex-alunas que estão fazendo carreiras muito bacanas, né? No ensino básico, no ensino universitário, em outras carreiras, assim, né? E em outras trilhas, né, profissionais. Então, fico muito feliz de estar participando dessa iniciativa. Muito obrigado mesmo. Ok. Muito obrigado, então. Então, só reforço, então, né? Agradeço muitíssimo a todas, todos e todos que nos assistiram e vão nos assistir, porque os vídeos ficam disponíveis, então, nos canais que eu informei no início, né? Convido a todos e todas e todos a continuarem acompanhando essa série, que deve perdurar até o final desse ano, né? E convidar, então, para a próxima sexta-feira, voltar a assistir a uma nova entrevista do projeto A História em 60 Minutos, aqui no YouTube e no Spotify também, tá bom? Muito obrigado. Até lá.